Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre simulação. Dentro das aulas anteriores que a gente estava vendo, né, nas últimas duas aulas, a gente tem aí a técnica de simulação que está dentro da parte de modelagem. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso agora. A solução por simulação, ela vai utilizar alguns modelos que vão ser nada mais do que programas de computador, onde a gente vai ter as operações de um sistema e a carga de funcionamento dele funcionando, operando, descritas por algoritmos apropriados, né? Com certeza, todo mundo aqui já utilizou algum simulador, seja um simulador de trabalho ou um simulador de um jogo, por exemplo, né, ou de qualquer realidade virtual, por exemplo. Né, então, algum contato com simulação a gente já tem. Né, então, é um programa de computador que tenta aí, imitar, né, as operações normais de um sistema. A solução por simulação ela tem estimativas de desempenho que vão ser obtidas pela execução do programa que simula o modelo, né? Então vai existir sempre um modelo que esse programa vai estar executando e a gente vai conseguir fazer então algumas medições de desempenho em cima desse modelo, dos resultados obtidos, né? Em geral, os resultados são estocásticos, e o padrão estocástico é aquele que o estado é indeterminado e vai se utilizar então eventos aleatórios para poder ter algum resultado, né, alguma é, aleatoriedade dentro das possibilidades para que você tenha um resultado parecido com um sistema real. Né? É, Existe a necessidade de tratamento estatístico dos resultados que são obtidos por um simulador e o tempo para a obtenção dos resultados ele pode ser variável, né? Então você geralmente vai ter um tempo bem menor do que se fosse a execução de um sistema real, né? Mas isso não é exatamente uma regra, né? Se você tem um sistema muito complexo e fazer a simulação desse sistema exige muito processamento computacional, por exemplo, você pode até demorar um pouco mais do que o sistema real. Né? Então, você tem aí uma relação com o tempo que pode variar bastante. Em geral, a simulação ela é flexível, porque você consegue alterar parâmetros da simulação executando ela e observando os resultados e daí tomando alguma decisão em cima dessas mudanças de parâmetros. Né? Então você consegue é, experimentar de diversas maneiras um único ambiente, um único modelo, fazendo algumas modificações de parâmetros. Então, tornando isso uma solução bastante flexível. Né? Você consegue executar várias vezes. Então, a simulação ela é a construção de um programa computacional que vai implementar um modelo e a gente supõe que o modelo seja uma representação válida do sistema que está sendo estudado. Né? Então, o modelo ele tem que ser bastante fiel ao sistema estudado para você poder ter um resultado que seja pelo menos próximo da realidade. A gente pode utilizar ambientes virtuais para fazer simulação e a gente pode fazer avaliação de desempenho de sistemas complexos por meio da simulação. Então, exemplificando aqui os ambientes virtuais e as simulações analíticas. Né? A gente tem nos ambientes virtuais decisões humanas que vão fazer parte do processo. Então, por exemplo, uma simulação militar ou um jogo, você vai ter ações que são tomadas por uma pessoa. Né? Enquanto que nas simulações analíticas, as decisões humanas não fazem parte do processo. Então, numa simulação de um sistema, por exemplo, uma simulação de um sistema de comunicação, né? Não necessariamente você vai ter interação humana. Quase nunca você vai ter uma interação humana. Então, ele é do tipo simulação. Aí, quanto mais para o lado direito a gente está aqui nesse espectro de opções, né, a gente vai ter um maior aumento da abstração e da velocidade. Então, a simulação aqui, você tem, em geral, uma velocidade um pouco maior, mas ele é um pouco mais abstrato também. E quanto mais para o lado esquerdo aqui, você tem ele, então, mais próximo da realidade e com uma velocidade um pouco menor. Tá? É, já quanto a proximidade para o lado esquerdo, a gente tem também aqui
essa informação do mundo real, né? Então, quanto mais para o lado esquerdo, você tem aí uma aplicação que vai estar mais próxima do que a gente entende como um sistema real, né? Ou uma operação que é realizada por pessoas, por computadores ou por algum sistema importante que está sendo simulado. Alguns exemplos de ambientes virtuais que a gente pode citar, então, a gente tem os jogos, né, que vão ter a interação humana, e a gente tem simuladores, como um simulador de voo, que aparece aqui nessa imagem, e que, em geral, é bastante utilizado para você observar características de uma aeronave, por exemplo, você testar modelos de navegação autônoma para aeronaves reais, né? Então, existem simuladores que são muito fiéis à realidade e você consegue experimentar elas diretamente no simulador e identificar qual vai ser o comportamento com a simulação de, por exemplo, vento, né? A altitude, tudo isso pode ser utilizado nesses simuladores de voo. Né? Inclusive, o treinamento de pilotos, por exemplo, pode ser feito utilizando um simulador de voo desses. Né? Então, é bem interessante. Tá? Então, só alguns exemplos. Um outro exemplo que a gente tem é uma simulação de um ambiente que faz escalonamento de processos, considerando a potência computacional e a ociosidade das máquinas. Tá? Então, a gente vai... o escalonamento de processos é uma decisão, né, que é tomada pelo sistema para definir qual processo vai ser executado, vai ser processado, né, por cada unidade de processamento em cada momento, né? E aí, considerando, nesse caso aqui, considerando especificamente a potência computacional e a ociosidade das máquinas, né, para fazer aí um balanceamento de uso das máquinas. Então, a gente pode avaliar num cenário desses a adequabilidade de um índice de carga, né, quanto que quando a gente tem um processo rodando e esse processo tem uma determinada carga de é, é, eventos, ações que precisam ser executadas, né, qual seria a unidade de processamento mais adequada para receber aquele processo com aquela carga, né? A gente pode testar também a utilização de diferentes arquiteturas, né? Então, arquiteturas de computadores diferentes para a gente poder executar aquele cenário, né? Aquela quantidade de processos que a gente tem ali para serem executados naquele caso, né? E a utilização de diferentes políticas de escalonamento, né? Obviamente, então, será que a gente vai fazer o escalonamento passando um processo para cada unidade de processamento numa sequência, né, como se fosse um round robin que a gente chama, né, que é quando você vai passando um processo de forma circular, né, um processo para cada unidade de processamento, ou a gente vai utilizar outra técnica de escalonamento que considere, por exemplo, o tamanho das atividades que esse processo vai executar, né, se as ações que ele precisa executar elas são demoradas ou são rápidas. Né? Então, tudo isso pode ser utilizado na estratégia de escalonamento de processos que vai ser utilizada nesse caso. E aí, tentando ilustrar um pouco, né, do nosso exemplo, né, como que a gente vai fazer as decisões de escalonamento para mandar para uma máquina ou para outra. Né? Então, eu falei unidade de processamento agora há pouco, a gente pode considerar uma máquina inteira como uma unidade de processamento, por exemplo, num cluster. Né? Então, você tem aí uma associação de várias máquinas e um escalonador que vai tomar a decisão de qual máquina vai executar cada tarefa, né, ou cada processo. Então, você pode ter aí N máquinas fazendo parte dessa arquitetura que vai fazer esse processamento. Então, algumas técnicas de simulação que a gente pode observar, né? Então, existe a simulação analítica e os ambientes virtuais, como a gente exemplificou agora há pouco. Né? O objetivo da simulação analítica é fazer uma análise quantitativa de sistemas complexos, enquanto que os ambientes virtuais vão fazer uma criação realística ou representação para um fim de diversão. Né? Então, você tem aí propósitos um pouco diferentes para cada uma delas. Né? Em termos de tempo, a simulação analítica vai ser o mais rápido possível, né? Então ela inclusive consegue fazer a simulação de, por exemplo,
um sistema que vai rodar por vários dias, ela consegue executar em alguns segundos, o que é bastante interessante para quem está tentando obter ali um resultado um pouco mais rápido, né? Enquanto que em ambientes virtuais você vai ter a execução em tempo real, né? Então você vai ter o sistema ali sendo executado em geral com interação humana, que é o próximo tópico, né? Então, em geral vai estar mais parecido com o tempo real para que a gente possa ter a interação aí a interação humana controlando os objetos desse ambiente virtual, né? Enquanto que na simulação analítica a interação humana é apenas de observação externa, né? Então você tem essa observação acontecendo no momento que o sistema está rodando ou depois, né? Mas de forma externa. A precisão da simulação analítica ela vai ter resultados estatisticamente mais corretos, enquanto que nos ambientes virtuais você vai ter um caso sensível à precisão humana. Então, se você tiver, por exemplo, uma precisão humana não tão adequada, vamos dizer assim, não tão boa para aquele sistema, você vai ter o resultado, então, acompanhando essa característica, né? Então, ela é muito sensível à precisão humana colocada ali naquela simulação, tá? E aí a gente tem as simulações discretas e contínuas. A discreta vai ter variáveis dependentes que vão variar de forma discreta, né, discretamente em pontos específicos do tempo simulado, que é por tempo de evento. Então a gente tem aqui nesse desenho, né, alguns acontecimentos, alguns eventos acontecendo aqui, né, e você tem os tempos aí diferentes para cada um deles, né? E essa variável ela vai depender, né, ela vai variar de acordo com o evento que está acontecendo aqui. Enquanto que na contínua você vai ter variáveis dependentes que vão variar continuamente ao longo do tempo simulado. Então você vai ter o tempo de simulação e as variáveis variando, né, com o passar do tempo. Em sistemas computacionais a gente tem em geral simulação discreta, né? Então essa é uma característica dos sistemas de computação. E aí a relação processos, eventos e atividades, para a gente entender, né, a gente tem um processo que é o todo que precisa ser executado, né? Então todas as ações formam um processo, que a gente tem uma linha do tempo, né? Os eventos eles acontecem aqui de forma muitas vezes independente, né? Então um evento de chegada, um evento de entrada em serviço e um evento de fim de serviço. E a atividade ela é uma composição deles todos, né? Que ela pode, ela é uma sequência dos eventos, né? Então a atividade ela é a sequência que os eventos precisam acontecer, né? Então essa é a relação entre processo, evento e atividade. Então, numa simulação orientada a eventos, a gente tem como característica que ela é simples de ser implementada, mas quando você tem modelos complexos, a representação pode ficar complexa também, né? Então, se você tem muitos elementos que geram muitos eventos, você automaticamente vai ter um cenário um pouco mais complexo. Na simulação orientada a processos, o ambiente de simulação acaba sendo mais complexo, né? Então, voltando aqui, processo é esse todo, né? Então, quando você vai simular o todo, né, o processo todo, você vai ter automaticamente um ambiente de simulação um pouco mais complexo. Porém, você consegue ter mais clareza sobre o que está acontecendo naquele programa, né? Enquanto que com eventos, os eventos podem acontecer de forma aleatória e você não tem exatamente uma sequência de como as coisas vão acontecer, né? E na simulação orientada a atividades, é um pouco mais difícil de ser implementada, mas também é possível fazer uma simulação desse tipo também, tá? Aí os tipos de dados de entrada, né? A gente pode ter dados estocásticos ou determinísticos. Os estocásticos eles são dados probabilísticos e a amostragem é baseada em distribuições que vão modelar os dados que a gente vai utilizar na simulação. Já nos determinísticos, a gente tem um conjunto fixo de dados e um exemplo bem bacana é o traces, quando você tem um histórico de operação de um sistema e você utiliza esse histórico, que é um conjunto fixo de dados, né, para você ter um modelo de um sistema, né? Então, com o traces você consegue ter essa modelagem a partir de dados de um sistema real.
E aí, nas simulações estocásticas, os dados de entrada ou parâmetros do modelo eles vão ser probabilísticos e o custo do planejamento estatístico ele vai envolver um aquecimento, um warm-up, né? A gente vai ter que fazer o uso correto de números aleatórios, que é uma coisa que precisa ser bem implementada, né? Para você não ter simulações que vão ficar sempre executando da mesma maneira, né? Então você precisa ter um cuidado com números aleatórios bem importante. O cálculo de intervalos de confiança é necessário também para você poder analisar os dados e assim por diante, né? Então, as fases de uma simulação, elas vão envolver, em geral, esses passos que estão aparecendo aí nesse slide, né? Então, o estudo do sistema e definição dos objetivos, a construção do modelo, a determinação dos dados de entrada e saída, tudo isso a gente sempre comentou aqui na disciplina, né? Como é importante você ser um bom conhecedor do sistema, né? Para você poder aí entender o que se passa naquele sistema, poder definir um objetivo bem claro do que você quer fazer numa experimentação ou numa simulação, né? Então, muita coisa do que a gente viu lá atrás que serve como um geral para avaliação de desempenho se aplica também especificamente para o caso de simulação, né? Aí constrói-se o modelo, determina-se os dados de entrada e saída, e aí a gente tem a tradução do modelo, que a gente vai falar já na sequência, verificação do programa de simulação e validação do programa. Essas duas etapas são muito importantes para você ter um resultado correto, né, confiável. E aí experimentação, análise de resultados e documentação. Vamos falar um pouco sobre a tradução do modelo que a gente ainda não viu até agora na disciplina. Então, os conhecimentos necessários para o desenvolvimento de uma simulação sequencial, eles são a modelagem, a programação ou linguagens para simulação e probabilidade estatística para análise dos resultados. Então, a gente vai ter algumas opções, né? Linguagens de programação de uso geral, que podem ser utilizadas para a construção do ambiente e do programa, né? Então, você pode utilizar qualquer linguagem de programação conhecida. Você pode utilizar linguagens de simulação, que são específicas para isso, né? Então, em geral, vai envolver o aprendizado de novas linguagens, você vai ter que se habituar com a linguagem específica que está sendo utilizada por um simulador ou, né, por algum sistema que faça essa simulação. E ela oferece suporte para a implementação da simulação que você quer fazer, né? Então, tem alguns exemplos de simulação por eventos e processos que estão aí também. A gente tem também as extensões funcionais, que fazem uso de linguagens conhecidas, vão implementar o ambiente e vão disponibilizar recursos da linguagem hospedeira, onde você está executando o experimento. Então, são como se fossem conjuntos de implementações que vão adicionar alguma função para alguma linguagem de simulação ou para algum software de simulação, tá? Então, essas são as extensões funcionais. Como se fosse um plugin. Acho que esse é um bom exemplo da gente pensar, né? Então, imaginem um simulador que tem um plugin, então ele tem uma extensão funcional. E pacotes de uso específico que são voltados a um ou mais domínios de aplicação e são pouco flexíveis. Então, são aí um outro exemplo de possibilidade de ferramenta para você fazer uma simulação, né? Essa tabela ela dá alguns exemplos e sumariza algumas características sobre alguns pacotes de simulação, né? Então tem o Arena, o Steel Central, que também é conhecido como OpenNet, e o QGauss, né? Então aqui tem os proprietários, em geral as aplicações que elas vão ser utilizadas, né? Por exemplo, a modelagem de protocolos de comunicação de redes, sistemas de filas, né? As plataformas e aqui a informação de preço não está constando, né? Mas só para a gente ter aí alguns exemplos de pacotes de simulação. E aí, os ambientes para simulação automáticos, né? Eles vão facilitar a elaboração de programas de simulação. Então, esses são os ambientes que talvez sejam até mais interessantes quando você tem em geral, uma aplicação um pouco mais específica. Então, vamos usar o exemplo de redes, né? Se você trabalha na área de redes e precisa simular muita coisa
dessa área, né, você pode ir lá para um NS2 ou 3, que são simuladores de redes. Você pode pegar um Ominet++ também, que é outro simulador, né? Você pode, então, aprender a usar essas ferramentas e aí, em cima delas, fazer diversas simulações diferentes aí que você for precisando, né? Então, elas facilitam a elaboração de programas de simulação. é, Elas exigem talvez pouco conhecimento de simulação ou programação, porque tem muita coisa que ela já prepara para você, então você vai trabalhar em pequenos pontos, né, do que você precisa simular. O usuário precisa conhecer técnicas de modelagem para poder entender esses programas. Eles geram o programa automaticamente e vão oferecer ferramentas que orientam o usuário na descrição, coleta de dados e análise de resultados. Então, geralmente tem lá uma ferramenta que vai mostrar já alguns gráficos para você poder ter algum insight ali já na hora, né? Ou você consegue exportar também e fazer o tratamento de dados fora, né, do simulador, né? Então, esses seriam alguns exemplos aí de softwares para simulação, né? E aí, o desenvolvimento do programa de simulação ele depende muito da abordagem escolhida, né? E as abordagens mais utilizadas para a simulação de sistemas computacionais, em geral, são por eventos e processos, né? Então, por eventos, a gente tem uma implementação mais fácil e por processos, sistemas complexos que geram programas mais claros, né? Você vai ter uma informação mais clara de qual é a sequência das ações dentro de um processo, né? Então acaba sendo um pouco mais complexo, mas ele dá essa informação a mais para você, né? Então um exemplo de simulação, né, é quando você tem o controle de tráfego aéreo, né? É uma simulação orientada a eventos. Então você tem a chegada do avião, você vai fazer o escalonamento do pouso, você vai organizar, né, o escalonamento a ação de pouso da aeronave e você vai depois escalonar também a partida dela, né? Não é simplesmente o piloto chega e ele fala, olha, vou, sei lá, decidir que eu vou pousar nesse aeroporto aqui que eu estou passando. Não, você precisa informar, né, o órgão que está fazendo o controle de tráfego aéreo para você poder obter a autorização para poder pousar, né, em um determinado aeroporto. Assim como para você partir, você precisa dessa autorização, né? Então, tudo muito, né, organizado, então muito bem escalonado para que não aconteça um acidente entre duas aeronaves, né, ou mais. Então você tem os eventos acontecendo no tempo de simulação, que é essa nossa linha aqui embaixo, né? Então você tem aqui um evento de chegada, por exemplo, às 8 horas, né, que é um evento que já foi processado. Em seguida você tem o pouso às 8h05, que é um evento que está acontecendo no momento, e depois você vai ter ainda a partida e a chegada, enfim, num outro destino, né? Então tudo isso são eventos aí dentro de uma linha do tempo, né, para uma simulação de uma aeronave, né, chegando e partindo, tá? Então, o modelo do sistema físico, você vai ter a aplicação, né? Então, as variáveis de estado, o código que vai modelar o comportamento do sistema e as entradas e saídas que seriam a interface com o usuário. Na parte de baixo, a gente tem a simulação, que é independente da aplicação e vai gerenciar todos os eventos que tem que ocorrer, que vai avançar o tempo de simulação. E aí essas duas caixas, né, da aplicação e da simulação, elas vão interagindo. Então, a aplicação faz chamadas para escalonamento dos eventos e envia para a simulação, e a simulação faz chamadas para o gerenciamento dos eventos. Então, você tem essa troca de informações entre a aplicação e a simulação, né, por uma interface ali entre elas, que vai fazendo com que a simulação vá avançando e possa ter a interação de pessoas, né, na parte ali do nível de aplicação, tá? E aí as etapas 5 e 6 são a verificação do programa de simulação e a validação do programa ou modelo de simulação. São duas etapas muito importantes quando a gente está fazendo uma simulação, né, ou implementando um programa de simulação. E aí a validação de uma simulação ela é uma das fases mais difíceis e muitas vezes subestimadas por quem está trabalhando com uma simulação, porque
A gente nunca pode considerar que um sistema ele é totalmente válido até você passar por uma validação adequada, né? É claro que existem simuladores, existem softwares que vão dar apoio à simulação que já foram muito bem validados, né? Então você pode simplesmente pegar esses simuladores e utilizar, né? Sem se preocupar. Mas você precisa ter certeza que o modelo que você está pensando é válido, né? Então algumas verificações são necessárias. E ele tem que ser válido para condições particulares, específicas, para você poder garantir que aquela simulação é confiável. Então, obtém-se uma confiança no modelo desenvolvido para esse conjunto de condições. Em geral, você vai ter que limitar dentro de um conjunto de condições, porque senão você não consegue terminar, acaba sendo inviável você validar uma simulação, né? Então, você vai pegar um conjunto de condições e vai verificar se o seu modelo funciona para aquele conjunto de condições, tá? Então, diferenciando um pouco validação e verificação, a validação garante que as suposições feitas para delinear o modelo são válidas, enquanto que a verificação desse modelo computacional, o programa deve representar todas as características do modelo de uma forma correta, né? Então, a validação e a verificação têm uma pequena diferença, apesar delas andarem junto, né? Então você sempre vai ter uma acontecendo após a outra, né? E daí a validade operacional e a validação de dados, elas têm uma diferença. A validade operacional, ela vai verificar se a saída do programa de simulação tem a precisão necessária para a aplicação e ela está nos domínios desejados. E a validação dos dados vai assegurar que os dados necessários para a construção do modelo, a avaliação desses dados e os testes são precisos, né? Então, toda a questão de aquisição de dados, se está sendo feita uma análise correta e cuidadosa, então tudo isso é importante para garantir a validade da simulação, né? Então, algumas técnicas que podem ser utilizadas para fazer a verificação e a validação são a comparação com outros modelos. Então, você pega os resultados da simulação e compara eles com resultados de outras simulações que já foram validadas. Você pode fazer testes de degeneração. Então, por exemplo, você vai pegar partes do modelo, vai retirar e vai fazer ou vai fazer então uma seleção de parâmetros um pouco diferentes para você poder gerar algum desequilíbrio no sistema. Então, por exemplo, o tamanho da fila vai aumentando quando o tempo entre chegadas diminui, né? Esse é um teste que você pode fazer para poder fazer uma verificação e validação de um sistema. Teste de condições extremas. As saídas da simulação elas devem ser compatíveis com condições extremas. Então, por exemplo, se o número de clientes é zero, o tempo de utilização e fila vai ser zero também, né? Validade aparente. Pessoas que têm um bom conhecimento do sistema que está sendo simulado podem analisar os resultados para você e dar um feedback, né? Então, eles verificam se a relação entre entrada e saída são coerentes. Valores fixos, né? Eles permitem a comparação dos resultados da simulação com resultados calculados à mão. Validação através de dados existentes. Então, se existem dados sobre um sistema, você pode pegar parte desses dados para ser utilizada na construção do sistema e outra parte para ser utilizada na validação. Então, você consegue ter uma ideia se aquele sistema está se comportando da forma adequada, né? A validação interna, a simulação é executada várias vezes. Se os resultados variarem muito, né, de uma execução para outra, você automaticamente vai ter uma falta de consistência. Então, é melhor você desconfiar daquela simulação, né? E os gráficos da operação, então, o comportamento do modelo vai ser mostrado conforme o tempo passa num gráfico, né? E a consistência pode ser verificada por observação, né, a cada passo. Então, você consegue ter uma ideia também se está tudo funcionando bem. Aí outras técnicas são teste de comparação. Então, pessoas que conhecem bem a operação do sistema, elas podem ser questionadas sobre qual seria a saída real e a saída do modelo para verificar se elas são parecidas. A variabilidade de parâmetros, né, mudanças equivalentes no sistema e no sistema real, no modelo e no sistema real devem predizer diferenças nos resultados que sejam equivalentes, né? Então você vai fazer
Você vai variar o sistema real e o modelo e vai verificar se os resultados eles têm ali pelo menos um comportamento parecido, né? E precisão, então resultados obtidos na simulação e no sistema real são comparados para você entender ali qual é a precisão do seu sistema, né? E aí, voltando para as fases de uma simulação, a gente ainda tem os passos 7, 8 e 9. Né? O passo 7 a gente já estudou nas primeiras aulas da disciplina. O passo número 8 vai ser estudado na sequência, então são as nossas próximas aulas gravadas. E por fim, a parte de documentação, que depende muito de cada sistema e que é aí uma boa prática quando a gente está trabalhando com qualquer sistema computacional, né? Então, para a gente concluir, a simulação, a solução por simulação, ela tem uma ótima versatilidade, ela pode ser aplicada em diferentes situações. Ela tem uma ótima flexibilidade, porque você consegue adaptar ela de acordo com novas situações que forem aparecendo, fazer pequenos experimentos rápidos para você determinar alguma coisa, né? E daí depois tomar uma decisão que pode impactar aí toda a sua avaliação de desempenho. Ela tem um baixo custo, né? Com o mesmo programa a gente pode simular diferentes situações do mesmo problema, então você acaba tendo aí um baixo custo bem importante devido a essa flexibilidade. É útil quando o sistema não está disponível, então se você tem um sistema que não pode parar a simulação, ela pode ser muito bem-vinda para você poder estudar esse sistema sem fazer com que ele pare, né? A facilidade de uso em geral é um fator que tá ali, né? Em geral, é mais fácil você utilizar uma simulação, né, do que talvez replicar um sistema real, mas nem toda simulação ela é fácil de aprender, tá? Então isso realmente é um ponto que pode variar bastante, né? E os problemas de precisão e validação, em geral, vão ser os que mais vão ser relevantes, né? Então você vai precisar trabalhar bastante na validação do seu modelo para ter certeza que aquele resultado ali é confiável, né? Então, esses são os principais problemas que a gente tem relacionados à simulação. Tá? Então é isso. Na parte de simulação que a gente tinha que ver essa parte, né? Então, na próxima aula a gente continua aí com a análise de resultados e dá sequência aí para os encaminhamentos mais finais da nossa avaliação de desempenho. Tá bom? Até mais, até a próxima.